Queridos, você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, tudo passa. Tudo que é terreno passa. Essa tempestade, já passou. Tudo. Tantas coisas boas dessa terra passam. Talvez você teve uma conquista muito boa, quero te dizer que vai passar. Talvez você está passando uma dificuldade, eu quero te dizer que também vai passar. Só uma coisa não passa e dura para sempre, é a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Quero agradecer aqui para alguns visitantes também, que Mário, Zilda, amo vocês. Meu tio aí que vem nos visitar hoje com a esposa. Glória a Deus pela vida de cada um. Já falei do Leonan e da Yara aqui, que tanto nos abençoaram lá na outra igreja, limpando o salão. E aí ainda não conheciam aqui, agora estão nos visitando. Obrigado pela visita, pelo carinho. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, essa que dura e permanece para todo sempre, é pelo amor, ou por amor, E se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir em Gálatas 5, Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 1. Gálatas 5, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes circuncidar, Cristo nada vos proveita. Misericórdia. Você pode falar misericórdia? Aqui Paulo está falando para esse povo que tinha uma lei, quem não sabe, tem uma lei lá do Velho Testamento, que todo judeu tinha que circuncidar, cortar uma parte ali do prepúcio, E aí Paulo fala assim, se vocês se circuncidar, de nada aproveita a cruz. Meu Deus do céu. Cara, isso precisa ter um impacto na nossa vida. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que se você for querer cumprir a lei, de nada valeu o sacrifício do nosso Senhor lá na cruz. E hoje nós ouvimos falar de graça, Alguns até criticam a graça, falam, escandalosa a graça. A graça ela é escandalosa mesmo. E eu quero te dizer que essa graça não é uma novidade. Essa graça começou há 2025 anos atrás, quando o nosso Senhor, Salvador e Redentor começou a combater. Ele falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E aqui Paulo, mais uma vez, vem trazer a clareza sobre isso. Eles falam assim, você está, pois, firme com a liberdade que Cristo libertou. Cristo veio para nos libertar, então vocês fiquem nessa liberdade e não volte debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês deixarem de circuncidar, Cristo de nada aproveita. Meu Deus do céu. E aí ele continua falando assim, e de novo protesto, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça você caiu. Se você quer se justificar por uma lei, seja ela mosaica, ou seja ela aqui de alguma doutrina, ele fala assim, você vai precisar cumprir toda a lei. E o que eu quero comentar com vocês sobre a importância da gente descobrir o amor de Deus e passar a servir ao Senhor pelo amor. Porque é natural, queridos, que eu e vocês, talvez, com medo dos filhos sair dos caminhos, nós imputamos leis a eles. Falamos, se você fizer assim, vai acontecer isso. E se você fizer isso, você vai apanhar, você vai não sei o que lá. Por quê? Porque até com o filho até tem que ter um pouco disso, Até a gente sabe aí que estudos falam que eles não têm demora para ter o córtex cerebral ali, que é o freio, Então eles fazem muita besteira, então nós como pai temos que chegar e dar uma punida. Só que o que acontece? Depois que Jesus vem com essa graça e fala assim, não é mais assim, não é mais desse jeito. E aí Jesus nos mostra essa graça, os fariseus começam a falar assim, não pode.
Como assim, Jesus? Nós vamos perder o controle. E aí os fariseus falam, não, Jesus, nós não podemos entrar nisso, vamos matar Jesus. Porque essa graça vai libertar o povo. E depois que o povo estiver liberto, nós vamos perder o controle. 2025 anos atrás, queridos. E aí Paulo depois chega aqui e fala novamente, fala assim, vocês precisam ficar firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Isso precisa ser sério para mim e para você, queridos. Para que nós não venhamos cair, nós não venhamos fazer em vão o sacrifício de Jesus lá na cruz. Ô Roque, se você puder projetar em outra versão, não sei se você está na mesma versão que a minha, mas ainda Gálatas, o verso 2, pode ser nova versão, NVI, vamos lá. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mas tem uma que é mais forte lá, que fala assim, Cristo, se você ficar querendo viver debaixo desse jugo, desse peso, nada valeu Cristo ter vindo morrer por você e por mim. E aí o que acontece, queridos? Então Jesus vem, traz essa graça, liberta o povo, fala assim, vocês são livres. E diferente de todas as religiões do mundo, querido, não tem uma religião. Todas as religiões, a palavra religião significa religar o homem a Deus. Então toda religião busca essa religação com Deus. Seja ela evangélica, candomblé, qualquer coisa, eles estão tentando se religar a Deus. E essa religião, muitas vezes imputa leis. E exigem sacrifício. Todas as religiões. Elas falam assim, vem aqui, me traz alguma coisa e você vai receber algo em troca. Vem aqui, traga o teu dízimo, traga a tua oferta e você vai prosperar. Porém, com Jesus não é assim, queridos. Jesus nos amou primeiro. 1 João 4,19 fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está com a sua Bíblia aí, é rápido de endereço. Leia lá comigo. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos amou primeiro sem esperar nada em troca, Ele se entregou no meu e no seu lugar. Ele não fez uma barganha, eu vou morrer por você, se você cumprir as leis, aí eu vou morrer por você. Não, Ele nos amou primeiro. Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia! Nós ainda éramos pecadores, nós não merecíamos, e Cristo não falou assim, se santifica e venha para mim, daí eu morro por você. Não, Ele falou assim, eu já morri por você. E nós precisamos entender, cara, eu sou livre, eu não posso mais entrar debaixo de um jugo de servidão, como Paulo fala. E 1 João 5,3, é lindo esse versículo, 1 João 5,3, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus vem e liberta, fala, agora não é mais assim, tem mandamentos sim, mas os meus mandamentos, eles não são pesados. Só que o que acontece? Depois que Jesus vem e começa a falar assim, antes o adultério era quando você caía no adultério. Então quando você estava planejando o adultério, você ainda não era pecador. Jesus fala assim, agora só de olhar, você já peca. Na verdade ficou um pouquinho mais difícil, mas não é um difícil que nos traz peso, é um difícil para que nós possamos nos arrepender antes da queda. Para que quando você olhar para alguém com cobiça, querer algo que é do outro, não só a mulher, não só o esposo, mas talvez querer os bens que o outro tem, você possa falar, Senhor, me perdoa, por meu coração é mau. Agora quando você deixa aquilo crescer, aí aquilo ali se torna um pecado. Então Jesus falou, agora não é mais assim, agora é assado. E os meus mandamentos, eles não são pesados. E aí Paulo fala, vocês estão voltando para o jugo da servidão. Porque daí os romanos viram que iam perder ali o controle sobre o povo e começou a imputar leis. E essas leis, aí depois de 1500 anos, com muita lei, com muito peso, Martim Lutero, nós comemoramos esse dia, cara, tem um monte de igreja comemorando 500 anos da reforma, mas não reformaram. Misericórdia. 500 anos de reforma, sem de fato ter uma reforma. Porque daí Lutero chega assim, cara, isso está errado.
Os mandamentos do meu Senhor não são pesados. O meu Senhor é amor. Está errado isso. E aí Lutero fala, só a graça. Não, mas se eu falar que é só a graça para a igreja, eles vão parar de congregar, eles vão parar de dizimar, eles vão parar de ofertar, e nós muitas vezes ficamos com medo de falar essas verdades no púlpito, porque dependemos disso. E aí nós precisamos ter esse temor, falar assim, eu preciso ser íntegro com a palavra. E quando eu comemoro os 500 anos da reforma, eu preciso ser íntegro e falar assim, queridos, é só pela graça. Queridos, é só pelas escrituras. E isso nos basta. Só que isso não nos afasta de Deus, porque Paulo, lá no versículo, Gálatas 5, versículo 13, Paulo fala assim, porque vós, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui Paulo fala assim, ei, vocês são livres, vocês precisam entender que Deus é amor, e Ele te amou primeiro, e aí você precisa corresponder. Um dia eu preguei aqui sobre isso. Não é sobre fazer, é sobre responder. Porque fazer uma hora vai trazer peso e você vai querer parar de fazer. Se você está fazendo algo por alguém, pelo cônjuge, ou seja, para quem for, uma hora isso vai se tornar um peso. Agora quando você responde ao amor de Deus, tudo fica leve. E aí Paulo fala assim, esse é o nosso Deus. Não volte para o jugo da servidão. Ele nos libertou. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, que nós precisamos viver pelo amor das escrituras, do sacrifício de Jesus por mim e por você lá na cruz. Nem o legalismo, Paulo começa aqui falando, vocês não caiam de novo debaixo do jugo aí de querer circuncidar, de querer, não vou cortar o cabelo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não caia debaixo de uma lei. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas lá no versículo 13 ele fala assim, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. E aí nós precisamos ter esse temor, queridos. Será que eu e você, nós não estamos ou indo para o lado do legalismo, não, mandou eu faço, ou talvez nós estamos indo para o relativismo, agora nada mais importa, agora Jesus já veio, eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, e viver um evangelho de verdade. E eu quero falar alguns temas em cima dessa mensagem. Uma é que Deus liberta e o homem traz condenação. Deus vem e nos liberta. A Bíblia fala, maldito todo aquele que é pregado no madeiro, Gálatas 3,13. Se você voltar um pouquinho, nós estamos em Gálatas 5, Gálatas 3, no verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, queridos, Ele nos tirou da maldição da lei, daquilo que era pesado, fazendo-se maldição por nós. Ele foi pregado lá no madeiro, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O meu Senhor foi maldito por mim e por você. Você sabe o que é isso? O nosso Senhor foi maldito no meu e no seu lugar. E aí quando você acha que tem maldição na sua vida, você estando em Cristo, você está falando, não, então Ele não foi maldito, então Ele não morreu no meu lugar. Isso precisa ser sério. Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós não entendemos assim, cara, não existe mais maldição. Só que daí o homem vem e imputa uma maldição, tem uma maldição. E a maldição lá do Velho Testamento, hereditária, que ela vai te acompanhar, que não sei o que lá. Eu sempre falo isso. Existe algo que é talvez até mais pesado do que a maldição hereditária, que é a malcriação hereditária. Você foi mal criado nos caminhos, e até você conseguir se libertar disso, é muito difícil. Mas maldição já não tem mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, você não pode voltar para o jugo da servidão, de alguém chegar e falar assim, tem um demônio sobre a tua vida, tem um demônio sobre a tua história, e você precisa ficar perto de mim, perto da minha unção, para que você seja livre até que Jesus venha. É uma mentira. Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou, e já nos deu liberdade, queridos. Aleluia! Obrigado, meu Jesus. E aí nós vamos conhecendo Jesus de fato, queridos. As escrituras, elas são lindas e nos fazem nos apaixonar pelo Senhor. E aí nós precisamos falar assim, cara, quem traz condenação é Satanás. Ele é o acusador. Então se alguém está te acusando, esse é o Satanás.
Seja ele o pastor, seja ele líder, seja quem for, se ele está te acusando, ele é o Satanás, porque Cristo nos libertou. Cristo morreu no meu lugar sendo pecador ainda. E se eu reconheço a Cristo, eu preciso entender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não crer na obra da cruz é como uma blasfêmia. É como uma blasfêmia, é o pecado que não tem salvação. Quando você não acredita, quando você acha que ainda tem maldição, Jesus tendo morrido no teu lugar, queridos, o que vamos fazer para você sair da maldição então? Se Cristo não foi suficiente lá na cruz, o que você acha que você pode fazer para ser liberto da maldição? Não há o que nós possamos fazer, queridos, para sermos libertos, porque Ele já fez. E isso não pode trazer ocasião à carne, falar assim, agora Ele já fez, então eu vou fazer tudo errado. Não, mas é uma paixão de falar assim, cara, eu não merecia, e o Senhor me amou, e eu preciso responder a esse grande amor. E a régua de vocês, existe sim versículos aqui, que fala assim, a maldição sem causa ela não encontra pouso, que daí é quando você cai na ocasião da carne. Então assim, não, beleza. Aí a Bíblia fala que se tiver brecha, a maldição entra. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais maldição, ponto. Isso é Bíblia. Não deixa alguém vir falar para você que tem maldição. Se você está em Cristo, não há maldição. Fecha a brecha e acabou a maldição, em nome de Jesus. Segundo ponto aqui que eu quero trazer então, primeiro é Deus liberta, o homem, a religião, condena. Deus tira as algemas, morre no teu lugar, se entrega no teu lugar. Aí vem alguém e fala assim, não, tem algo aqui que você precisa, ele vai ali e te condena. O próximo é Deus abençoa e o homem amaldiçoa. O versículo que eu amo, cara. Eu demorei tanto tempo para descobrir esse versículo na Bíblia que agora faz eu acho que uns 10 anos que eu falo ele. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Queridos, um Deus que é dono de tudo, nos fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E aí nós nos tornamos muitas vezes debaixo do jugo da escravidão, deixando um homem vir falar assim, se você não ficar nessa igreja, você vai ser amaldiçoado, você vai se separar. Se você sair dessa proteção, você vai se separar. Cara, é bruxo isso. O nome disso é bruxo, não é pastor. Porque se a palavra de Deus fala que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, mais vale ouvir a Deus do que aos homens. Se alguém está falando que você vai ser maldito por alguma coisa, é um bruxo. É um pai de santo, é qualquer outra coisa, não é um pastor que crê nas escrituras, só a escritura, só a graça. Nós precisamos voltar para a liberdade pela qual Cristo nos libertou. E se Ele já me abençoou com todas as bênçãos, eu preciso ficar debaixo dessa bênção. Se você não dizimar e não ofertar, o devorador vai entrar. Mentira! 2 Coríntios 9:7, Paulo fala assim, cada um contribua conforme propôs no coração, porque o nosso Deus não imputa mais algo. Ele nos libertou, e essa liberdade nos constrange e fala, Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, eu quero fazer parte da expansão do Evangelho, e eu quero contribuir, não é porque pastor está me constrangendo, porque a palavra fala, ninguém contribua por constrangimento. Ninguém contribua por constrangimento. Mais uma vez, ninguém contribua por constrangimento, mas com gratidão e alegria. Queridos, quando vocês entrarem nessa esfera de que o Senhor nosso Deus não é mau, que Ele nos libertou, que você fala assim, cara, eu vou contribuir porque eu tenho tanta alegria de poder ser contribuinte da obra do Senhor. Eu já falei uma vez aqui, né, que quando nós viemos ajudar o pastor Heber aqui, a pastora Ali, eu não lembro se alguém me perguntou alguma coisa, o que você é lá? Eu falei, eu sou cofundador. Só que eu estava pensando cofundador do Heber. Sou cofundador da igreja Eu Acredito. E aí o Espírito Santo falou, não, você não é cofundador do Heber. Nós somos cofundador da igreja de Cristo aqui na terra.
E aí nós passamos a contribuir com os nossos dízimos e a nossa oferta, sabendo assim, cara, eu estou com o fundador, junto fundador, implantando o evangelho aqui na terra. Então eu faço parte, eu sirvo, eu trabalho, eu dizimo e eu oferto. Mas não é porque tem alguém me constrangendo, não é porque alguém está me colocando medo para colocar uma rédea, falando assim, se você der, você tem a bênção. Se você não der, você perde a bênção e consequentemente você vai ter maldição. A tua geladeira vai estragar, o teu filho vai ficar doente. Querido, só estraga a geladeira de quem tem geladeira. Só estraga carro de quem tem carro. Então você agradece a Deus porque você tem um carro. Você dizimando ou não dizimando, teu carro vai estragar ou não vai estragar. Tudo que, é igual eu falei da tempestade, vai passar. Seja uma conquista, seja uma dificuldade, vai passar. Fica firme naquilo que Ele nos prometeu. E é a terceira coisa que eu quero falar, então vou recapitular. Deus liberta, o homem traz condenação. Deus liberta, o homem traz maldição. Deus promete uma coisa, o homem outra. Queridos, o que nós muitas vezes estamos buscando? Abra comigo Mateus 4:8. Vamos lá. Mateus 4:8. Deus prometeu uma coisa, daqui a pouco eu vou falar o que Deus prometeu. Vocês já devem saber, quem ouviu minha palavra a última vez, já deve saber o que Deus prometeu. Mas o homem promete outra. E normalmente, olha o que é. Mateus 4, verso 8. A palavra de Deus diz assim: novamente o transportou o diabo. Quem? O diabo. O diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se você estiver debaixo da minha bênção, se você vir aqui trazer nessa terra fértil aqui teu dízimo e a tua oferta, você vai prosperar. Estou te prometendo. Não foi o que o Deus prometeu. O que o Senhor nos promete é 1 João 2,25. 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, que tenhamos vida eterna. Deus vem e nos traz uma promessa, fala assim, tem uma promessa. Eu já cumpri muitas. Eu já falei aqui na última vez que eu preguei. E uma delas, e a maior delas, que os heróis da fé esperavam, né? Eu sempre falo isso. Isaías, 600 anos antes de Cristo, estava falando, vai vir o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele falava 600 anos antes, ele está falando, vai chegar. Jesus já cumpriu, Deus já cumpriu, Jesus já veio, já morreu. Então quase todas as promessas do Senhor já se cumpriu na minha e na sua vida. E nós nos apresentamos diante de Deus falando, Deus, o que tem aí de promessa ainda para mim? E aí Jesus fala assim, essa é a palavra do Senhor, nos diz assim, esta é a promessa que Ele nos fez, vida eterna. E se nós passarmos a viver por essa promessa, tudo em nossa vida fica mais leve. Por isso que Jesus fala, os meus mandamentos eles não são pesados, o meu jugo é leve. Mas tem um jugo humano que te escraviza, que te deixa mal, porque daí você cumpre o ritual, você cumpre a lei, e muitas vezes as coisas não acontecem. Muitas vezes você dizima a oferta, e aqui, queridos, mais uma vez, não estou te falando para você não dizimar, não ofertar, para você cair, porque Paulo fala aqui, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, fiquem no Espírito, mas o Espírito não há condenação, no Espírito não há peso. Que bom é viver esse Evangelho, queridos. E os púlpitos deviam estar cheios de pessoas assim, porque não é perder, na verdade é ganhar as pessoas para Cristo. Quando você dá liberdade e fala, Cristo é bom, cara. Alguém vem falar, não, mas as coisas, cara, Cristo é maravilhoso. Não, mas falaram para mim que, cara, não é verdade, Cristo te ama. E aí você fala, cara, esse cara nunca mais vai voltar. E aí quando ele encontra Jesus, ele fala, meu Deus. Eu tive 2 experiências dessa na minha vida, queridos. Uma foi quando Jesus me encontrou em 2003, há 22 anos atrás. Que Ele me amou primeiro. Eu fui para a igreja e falei, cara, que amor é esse? Pega um cara aqui que é uma vergonha, escória da sociedade, e ama. E eu falei, cara, eu preciso retribuir ao meu Senhor. Aquilo me constrangeu tanto, como Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, que eu passei a responder ao Senhor.
Comecei a entregar a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. Comecei a renovar a minha mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12. Porque eu fui tão impactado por esse amor, não por um peso, uma condenação. Ó, vem aqui que agora você vai ter um monte de responsabilidade. Não, vem aqui, filho. Meu jugo é leve. O primeiro chamado do Senhor é: vem. Meu fardo é leve. E o outro, queridos, foi a minha esposa. Eu sempre falo isso, cara. Minha vida eu dou para Cristo e dou para minha esposa, que me amou sem eu merecer. E ela, em nenhum momento, ela colocou assim: ó, se você fizer, eu vou embora de casa. Se você fizer isso, eu também vou fazer igual. Se você me trair, eu também vou te trair. A minha esposa me amou, cara, sem eu merecer. E é tão lindo isso, porque daí você fala: cara, eu preciso corresponder a esse amor. Só que qual que é o problema de muitos pastores, líderes, alguma coisa? Eles falam assim: não, cara, vamos colocar uma regrinha para não perder o controle. Quando na verdade a gente fala assim: cara, eu não posso te controlar. Se Cristo te libertou, se Cristo te abençoou, não quero mais ficar aqui na igreja, eu acredito, queridos, vai na bênção. A única coisa que eu posso declarar, sair da minha boca, é bênção. Eu não posso falar de maldição, porque eu não sou bruxo, porque eu não sou feiticeiro. E sabia que tinha gente que profetizava em nome de Deus? E a Bíblia diz que Deus abomina o feiticeiro. Deus abomina os feiticeiros que se achavam de Deus. Mas por quê, queridos? Tudo por um controle. E aí Cristo vem, nos liberta. Há 500 anos nós comemoramos a reforma. E eu quero te perguntar: você tem vivido só pela graça? Você tem vivido só pela fé? Você tem vivido só pelas Escrituras? Você tem vivido só com amor a Deus e a Cristo? Você tem vivido essas 5 solas? Ou você só fala: reforma. Não, mas Cristo é bom, mas vamos colocar mais alguma coisa? Vamos incrementar? Cristo, Ele não é só suficiente, Ele é mais do que suficiente. Cara, Cristo não é só suficiente, Ele é mais do que suficiente. Só a Escritura nos basta, cara. Só a graça nos basta. A minha graça te basta, a palavra do Senhor nos diz. Mas eu sou... A minha graça te basta. Vamos, filho. Vamos, filho. A minha graça te basta. Eu coloquei algumas anotações aqui, só para relembrar então. Deus liberta, o homem condena. Deus abençoa, o homem traz maldição. Deus promete uma coisa, o homem outra. Tenha foco na vida eterna. Jejuar, orar e congregar é essencial, mas precisa ser pelo amor. E eu quero falar um pouco então sobre esses 3 tópicos aqui: jejuar, orar e congregar. Jejuar e orar precisa ser pelo relacionamento. Não é para receber, mas para discernir a vontade dEle, do Senhor. Pastor Heber pregou aqui sobre jejum, último domingo. E aí eles vão lá questionar: por que teus discípulos não jejuam? Vão questionar Jesus. Por que todos jejuam e os seus discípulos não? E aí Jesus fala: é lícito eles jejuar se eles estão com o noivo? Eles estão se relacionando comigo. Aqui, ó, é eu e eles. Tem bodas aqui, nós estamos numa festa que eles estão com o noivo. Não estão jejuando por isso, porque eles têm relacionamento. Daí ele fala: mas chegará o dia que o noivo será tirado, então jejuarão. E aí nós às vezes entramos numas guerras, achando assim: se eu jejuar, vai mudar a história de alguma coisa. Queridos, nós tivemos algum histórico aqui de jejum da nação, e não mudou.
Não mudou. Por quê? Porque o jejum não é para você receber algo em troca. O jejum é pelo relacionamento. A oração é pelo relacionamento. Por que você ora? Porque você entra no secreto, e Deus que te vê no secreto, Mateus 6, te recompensará publicamente, mas pelo que você foi lá relacionar, falar: Deus, o que o Senhor quer? Você jejua porque você está, às vezes, muito carnal. Nós vivemos numa carnalidade do dia a dia, sei lá, do fast food, da internet e de tantas coisas que nos deixam mais carnal. Você pode até dizer que você é santarrão, mas a verdade é que nós somos carnal. E aí você fala assim: cara, eu preciso jejuar, porque eu quero ser mais sensível à voz do meu Pai. Não é porque tem alguém que está falando assim: ó, jejua, se você não jejuar, aí vai vir retaliação. Não vai vir retaliação, porque Ele se fez maldição no meu e no seu lugar, queridos. Cara, isso precisa ser forte para você, cara. Porque se você fala assim: o meu jejum me livra da retaliação, você está falando assim: é o que Jesus fez na cruz, mas também é o meu jejum que me blinda. Não, o teu jejum é para você ficar bem sensível à voz do Espírito. E aí você começa a jejuar, você mata a carne. E não adianta só jejuar, tá? Só jejuar é regime. E nós estamos vendo uma igreja cheia de gente fazendo regime. Jejum é você pegar a palavra e olhar e falar: Deus, estou aqui matando minha carne, eu queria estar comendo aquela comida que você gosta, pensa aí. Mas eu vou ficar 24 horas aqui sem comer nada, só na água. Porque eu quero ser mais sensível, eu estou muito carnal, só estou ouvindo as minhas emoções. Eu estou muito irado. Está precisando de jejum. Mas não é para repreender retaliação, é para que você seja mais sensível à voz de Deus. E aí, consequentemente, você repreende. Consequentemente, você se torna empoderado. Mas nunca vá para um jejum achando que você vai ser empoderado. Porque você já está empoderado em Cristo Jesus. Querido, se nós soubéssemos o poder que nós conquistamos lá naquela cruz, há 2025 anos atrás. Eu falava: cara, eu preciso. Às vezes a vida está tudo boa. Eu tenho vivido dias maravilhosos com o Senhor, como é a família, profissionalmente, tudo crise, mas eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. E vira e mexe eu preciso falar: cara, eu preciso jejuar. Porque eu estou tão envolvido com as paixões desse mundo, eu preciso ouvir o Senhor. Mas não é porque alguém está falando: se você não jejuar, você vai ficar desempregado. Cara, não é verdade isso. Só fica desempregado quem tem um emprego. Falei aqui, só estraga o carro de quem tem carro, só estraga a casa de quem tem casa, só fica com dificuldade de pagar aluguel quem tem dinheiro para pagar aluguel. Então tudo isso é terreno, cara. É terreno, não é retaliação, faz parte. Mas aí você fala: cara, eu preciso orar, preciso jejuar para discernir o que o Senhor quer de mim, para ver qual caminho eu devo seguir. Na verdade, nós deveríamos ter uma vida de oração. Sabe, talvez você não consiga, cada um é de um jeito, queridos, não tem uma regrinha, não tem uma fórmula. Se você não jejua 1 hora, se você não ora 1 hora por dia, você está no outro patamar. Algo bem legal que o pastor Heber falou aqui: não é porque jejua que é mais santo que os outros. Porque jejua, eu sou diferentão aqui, eu estou em outro patamar e o resto aqui está em outra prateleira. Não é sobre isso. É o jejum para que você tenha discernimento. E aí talvez você não consiga essa hora ali de parar e ficar de joelho e tal. Até o se ajoelhar é algo lindo, maravilhoso, você está se prostrando diante de Deus. Mas você não precisa estar ajoelhado para orar, para estar intercedendo. Cara, faz umas 2 semanas que o Senhor tem me acordado toda madrugada. E é por horas eu fico acordado. Eu não levanto da cama e vou lá, me ajoelho e tal, coloco um hino. Não, mas eu fico ali horas orando, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, pedindo livramento, e ali na comunhão, no relacionamento. Então o jejum e a oração é isso, é o relacionamento. Que Jesus fala assim: vai chegar o dia que eu vou ser tirado, que o noivo vai ser tirado, então jejuarão.
E aí eu quero te perguntar, e aí igreja, nós temos jejuado ou só temos feito o regime? Nós precisamos voltar para a prática do jejum e da oração, mas com esse entendimento, não é para receber. Talvez vai cair algo lá, talvez vai dar bom, talvez vai ter testemunho. Sabe qual que é o problema? Porque normalmente tem um testemunho ou outro. E aí quando você vai lá testemunhar, a pessoa fala, opa, essa aí é a chave. Faço jejum, ganho igual o cara ganhou, não tem nada a ver. Está errado. Você jejua pelo relacionamento. Você ora pelo relacionamento. Outro ponto. Oferte por generosidade. Com alegria. Deus ama quem contribui com alegria. Congregue com alegria. Vamos lá em Salmos 22. Salmos 122. Pode falar aleluia aí também? Está vivo ainda? Glória a Deus, aleluia. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, e às vezes a pessoa fala assim, ó, se faltar culto, você bateu o carro, bateu o carro porque você estava indo para outro lugar, não estava vindo para o culto. Cara, a gente já ouviu tanta besteira. Feriado tem que inventar alguma coisa na igreja, porque senão o jovem vai para a praia e vai morrer lá, o Satanás vai pegar ele lá na praia. Misericórdia, cara, isso não tem nada a ver com o evangelho, cara. O que fizeram com o evangelho? Jesus vem há 2025 anos, mostra o grande amor dele, se entrega, aí depois não satisfeito, o povo faz uma lambança, aí 500 anos atrás Lutero vem, confronta todo o sistema e fala assim, ó, só graça, só escritura. E aí hoje nós vemos, passou 500 anos e tem muita igreja comemorando a reforma, vivendo cheio de lei, cheio de jugo de servidão. Deus o livre se perder um culto de ceia. Se você não ceiar na semana, irmão, você está ferrado o resto do mês. Isso daí é bruxo, velho. Cara, ceia ali é você sentar à mesa. É maravilhoso. E aí tem que vir aqui para Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é porque alguém está mandando, domingo de chuva e tal, eu vou lá, eu sou obrigado a ir, porque se eu não for, o pastor vai me deixar no banco. Misericórdia. Se eu não for, se o pastor não vê meu nome lá no dízimo, eu não vou poder cantar na igreja. Misericórdia. Não vai subir no púlpito se não for ofertante, se não tiver junto na doutrina da igreja. Misericórdia, nós temos que estar na doutrina de Cristo, cara. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E nessa liberdade eu falo, eu vou orar. Nessa liberdade eu falo, eu vou jejuar. Nessa liberdade eu falo, eu vou congregar. Nessa liberdade eu fluo em Cristo. E aí não tem mais peso, porque você está no relacionamento com o Pai. Você está fazendo porque você ama o Pai. E esse amor é tão grande, queridos. Êxodo 21, vamos lá? Êxodo 21. Êxodo capítulo 21, no verso 1. Vamos falar então o que é um escravo por amor. Então aqui eu comecei falando, nem o legalismo, nem lei, você precisa fazer isso para receber aquilo tal. Esquece isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nem relativismo. Não, cara, vamos fazer tudo porque Jesus já nos salvou, nós vamos para o céu. E aí tem um grande risco. Eu não quero falar sobre perder ou não salvação, mas Êxodo 21 diz assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Forro de graça, liberdade, libertou. Está aqui, ó, de graça. Então o que acontecia? A pessoa lá ficava devendo, lá no Velho Testamento. Ela ficava devendo para alguém, aí ele virava escravo, não tenho como pagar. Então você vai lá para a minha fazenda, para a minha chácara, você vai ficar trabalhando lá para mim, colhendo, plantando tal, durante 7 anos. Passou os 7 anos,
você está livre para ir embora, certo? Então 7 anos, ou no jubileu, né, que acontecia de 50 anos, você pode ir embora também, vai ter a festa lá. Se você é escravo, você sai forro de graça, durante 7 anos. Versículo 3, se entrou com só seu corpo, né, se você virou escravo sozinho, não tinha família tal, ele vai falando ali no versículo 5, não, 4 primeiro. E se, não, vamos ler o 3. Se entrou só com o corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele houver dado filhos e filhas, ou a mulher filhos e filhas do seu senhor, né, do senhor terreno, e ele sairá só com o corpo, não levará a família. Mas se ele, servo expressamente, disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovelha e servirá para sempre. Aqui é o que nós precisamos entender e que nós devemos buscar a ser. Não é porque o pastor mandou, é falar assim: Senhor, fura minha orelha, porque eu estava devendo, eu estava condenado ao inferno, à eternidade. Todos nós tínhamos a mesma condenação, inferno, eterno, todos, o bom e o ruim. Quem trabalhou, quem nunca fez nenhum crime para ser preso terrenamente, estava condenado à eternidade no inferno. A Bíblia fala que ele nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz. É uma analogia isso aqui. Então, aqui era uma realidade lá no Velho Testamento. Aquele cara ali estava condenado, passou a ser escravo. Mas ele começou a ser escravo daquele senhor, e aquele senhor, os seus mandamentos não eram pesados. E aí ele passou a ser escravo daquele senhor, e o jugo era leve. Ele falava: cara, eu estou trabalhando aqui, e meu senhor deixa eu viver com 90%. Depois, se a gente for ver aqui que José fez quando comprou todo o povo do Egito, o povo devolvia a 5ª parte. Então o povo vivia com 80%. E 20% eles devolviam ao seu senhor. Mas mesmo assim o povo falava: cara, eu não tinha direito de nada. José vem e traz algo novo. José aqui apontando para Jesus também, vem e traz algo novo. Ele fala assim: ó, do que você colher, eu vou te deixar ficar com pouco. Você não tem direito a nada, mas vou te deixar ficar com pouco. Você me devolve só a 5ª parte, não é porque eu preciso, porque eu sou dono de tudo. Só devolve a 5ª parte para você não esquecer que você tem um senhor. E aí esse povo começa a falar: cara, é muito bom ser escravo desse homem. É muito bom ser escravo de Faraó, de José. José nos comprou ali como governador, nos comprou com uma nova ideia. E aí Jesus vem e nos compra, nos transporta das trevas para a gloriosa luz, do domínio de Satanás. E aí Paulo fala assim: não volte para debaixo desse jugo. Cristo vos libertou. Vivam nessa liberdade. E aí nós precisamos ser como esse povo aqui, fala assim: ah, cara, é tão bom estar andando com Cristo, cara. Nossa, não tem peso, velho. Eu amo o meu Senhor. Como que eu faço para ficar? O meu Senhor me deu tudo que eu tenho, meu trabalho. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu os filhos. O Senhor me deu uma família da fé. O Senhor tem me dado tantas coisas. Eu quero ficar. Só que Ele também nos dá o direito de ir embora, queridos. Nós vemos a parábola do filho pródigo, que um falou assim: me dá minha herança. Tá bom, vai. E aí, quem você e eu quer servir? Por amor. Tema da palavra: por amor. É por amor. É por amor. Você quer ficar? Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu Senhor, eu quero continuar. Como que eu faço para fazer parte? Como que eu faço para estar aí? Esse jugo não é pesado, é tão gostoso. Eu vou te falar aqui, queridos, às vezes não é só gostoso,
Sair de casa num domingo, que você às vezes está tendo o jogo lá do Coxa, do Atlético, lá, final, pá, pum, pum. Não é, cara, eu quero assistir, quero ficar deitado assistindo. Cara, mas o domingo do Senhor, velho. Sabe, é como Jeremias fala, né? Às vezes eu não quero mais fazer nada, mas eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Ah, meu Deus! Como deixar de ir para a casa do meu Senhor? Como deixar de me reunir com os meus irmãos? A minha vontade carnal é de ficar em casa. E eu não vou dar espaço para a minha carne. Porque eu tenho um fogo cerrado em meu peito por aquele que me libertou lá na cruz, por aquele que me salvou lá na cruz. Então, por mais que eu não esteja com vontade, eu vou. Não é porque o pastor vai estar fazendo a conta de quem veio ou não veio, é porque o meu Senhor colocou um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Ainda nesse espírito. Você é livre para ir, você é livre para ficar. Feche seus olhos, não converse, fica se relacionando mais um pouquinho no domingo do Senhor. Ah, Senhor, como que eu faço? Eu amo meu Senhor, eu amo meu Senhor. Como que eu faço para ficar mais um pouquinho? Como que eu faço para ficar aqui, Senhor? Eu quero ficar. Eu quero ficar, mas eu quero ficar por amor. Sabe, se a tua vida tem sido um peso, se o Evangelho tem sido um peso na sua vida, queridos, se liberta disso em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se liberta desse jugo da escravidão. Se liberta do jugo da escravidão. Não faça em vão o sacrifício do teu Senhor lá na cruz. Não há o que você possa fazer. Não há o que você possa fazer para se libertar. Ele já te libertou. Não há lugar que possa te abençoar, porque Ele já te abençoou. Não há lugar que possa te derramar uma bênção, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos comprou por um alto preço. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós queremos se justificar. Estamos desprezando quando nos justificamos, quando queremos buscar algo terreno, uma recompensa terrena. Nós estamos pisando no sangue de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você, nós somos sarados em Cristo. Ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Ele nos abençoou. Ele nos fez filho. Somos filho de Deus, queridos. Nenhum outro Deus, nenhuma outra religião te adota. O Senhor nos adotou. Nenhuma religião te adota. Nenhuma religião tem as palavras de vida eterna. O nosso Senhor nos adotou. O nosso Senhor tem as palavras de vida eterna. Ore ao Senhor, fala que você quer continuar, que você quer ser servo, mas não mais com peso, mas com alegria da liberdade pela qual Cristo nos libertou. Antes de nós cantarmos, eu quero ler novamente Gálatas 5. Estais, pois, firme, igreja de Jesus. Estais firme nas verdades do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é as boas novas.
As boas novas chegaram em nossas vidas. Nós temos o privilégio de viver as boas novas. Essa liberdade chegou. E como que eu devo tratar essa liberdade? Fiquem firmes, igreja do Senhor. Se o Evangelho tem sido um peso para você, você precisa reformular a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estais firme, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei debaixo do jugo da servidão. Vamos adorar o Senhor. Tenha liberdade para se ajoelhar, para buscar o Senhor. Falar que você quer conhecer esse amor que constrange. Obrigado por nos amar primeiro, Senhor. Obrigado por nos amar primeiro. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade